Eu tenho pensado muito na incapacidade dos modelos totalizantes, que são o nosso registro do século XX, sobretudo, de dar conta das nossas contradições, dos nossos desafios muito concretos nos territórios onde a gente vive, na vida real. Então, resolver nossos problemas sistêmicos e de convivência vai muito além dessa chave de grandes instrumentos, de grandes respostas, de grandes programas, eu acredito. Nós vamos ter que trabalhar na pluralidade de quem nós somos, na coexistência, na articulação das nossas redes, dessas práticas muito diversas, que são complementares, que podem cooperar entre si. Eu acredito que é muito por aí que a gente vai refazer nosso campo e transformar as esquerdas. Eu preciso falar da minha perspectiva de luta. Eu sou uma feminista negra, interseccional. O lema clássico do feminismo, de que o pessoal é político, precisa comparecer nesse debate também. Do contrário, a gente vai ficar imaginando grandes soluções que não nos corresponsabilizam. De que maneira nós podemos, como agentes políticas, dentro de casa, nos espaços de convivência, na família, na escola, no mundo do trabalho, na política institucional, nos posicionar como seres democráticos. E reivindicar a democracia como uma construção sem ponto de chegada, coletiva e permanente. Então, a democracia que transcende a disputa dos espaços de poder, mas que não prescinde dos espaços de poder, por isso disputar o Estado é central para nós, sim, mas a democracia como esse exercício em que nós vamos aprender a nos reconhecer nas nossas diferenças e coexistir. Esse é um desafio que está colocado para o século XXI. E é na cidade, sobretudo, eu acredito, que nós vamos fazer essa experimentação. Quem é o chão? São as mulheres, são as pessoas negras, são as trabalhadoras, são as pessoas com deficiência, LGBT, é nós somos o chão, nós somos a base desse processo democrático. Então, buscar a contribuição de experiências locais. O que nós temos feito nas cidades e qual é a lacuna que os partidos tradicionais não têm conseguido perceber nesse exercício nosso? Aqui há experiências de gente que tem trabalhado por parques urbanos, pela ocupação democrática dos espaços públicos com cultura, com saraus periféricos. A juventude tem criado formas incríveis de atuação, mas isso ainda está longe do radar desse registro mais convencional. Essa vitalidade precisa ser ativada a partir das redes. Não é passando uma régua por cima de um grande programa, um grande instrumento, que a gente vai alcançar essas pessoas. Quando a juventude não percebe sentido numa luta, ela não se engaja naquilo. Depois que explicar o sindicalismo e eu perceber que aquilo tem sentido para mim, aí pode colar, mano. Antes disso, não tem possibilidade dessa integração. Os saraus periféricos, a juventude da cultura hip-hop, do funk, da poesia marginal, tem se encontrado por toda parte e aquilo tem uma beleza que ensina a democracia, uma experimentação em que as pessoas se transformam nessa convivência, em que as meninas estão pautando a luta contra o machismo, contra a cultura sexista, contra o racismo, de igual para igual, e que os caras vão tendo também que acompanhar esse processo e modificar sua conduta. Esse é um exemplo de como que, nesse processo daqui para frente, a gente pode juntar os nossos sangues e chegar numa síntese maior, mais complexa, que vai num registro de rede, que saia um pouco da lamentação bem convencional da fragmentação e da pulverização. Eu não acredito muito nisso, eu acho que nós vamos ser diferentes mesmo, nós vamos precisar nos encontrar e ter uma generosidade para fazer esses fluxos acontecerem. Então, muito mais do que criar formas comuns de ação, em alguns momentos isso vai ser necessário, nós vamos ter que potencializar as formas diversas de ação. Eu penso que nessa conjuntura golpista, a instituição não é um detalhe. E, bom, numa perspectiva feminista, antirracista, disputar as instituições significa, dentro de um conselho comunitário ou numa seccional do sistema judiciário da Ordem dos Advogados do Brasil, ter uma pessoa com uma postura que possa criticar o fazer tradicional dessas instituições.
não é só estar no Estado, mas é estar nesses lugares que tomam decisões que afetam as nossas vidas. É disputar a mídia, é disputar a cultura, é disputar o executivo, o legislativo, é disputar os conselhos comunitários, é disputar os espaços de participação institucional também. Eu sou de uma geração, estou com 33 anos, que aprendeu a fazer política em espaços de participação popular. Então, Molon fala, temos que lembrar dos nossos acertos, do que nós plantamos, né? E, de fato, a experiência recente, com a entrada do PT no governo federal, de desenvolver mecanismos de participação, as conferências, os conselhos, entre outras iniciativas, foram fundamentais para uma educação cívica de convivência. E essa cultura de aprendizado na participação popular, que extrapola os mecanismos institucionais, não pode ser esquecida. Nós tivemos um aprendizado. Eu me eduquei muito participando nisso aí, mas eu sou maloqueira do rap. As esquerdas precisam pensar em como é que nós vamos ocupar o Estado também. Como é que nós vamos lidar com finanças, com orçamento, com indicadores, com efetividade, porque essa entrega é fundamental para a cidadania. E aí, a experiência do PT, histórica, de conseguir catalisar um campo de lutas do chão, possa se reinventar nesse século XXI, em cima dos nossos escombros, né? Nós criando e potencializando esses lugares de incidência que influenciam o Estado, mas que não se esgotam no Estado, que permitem que a vitalidade das lutas continue acontecendo, talvez a gente tenha aí uma chave de reconstrução, de refazimento, de transformação das esquerdas. Queria falar muito também de uma atitude política que nós precisamos ter, de coragem e responsabilidade. Como é que cada uma de nós aqui vai se comprometer nessa história, eticamente? Como é que nós vamos transformar nossos padrões de consumo e de convivência? Não é possível mais que as pessoas falem justiça e igualdade, mas estão continuando com a reprodução dos seus privilégios sexistas, racistas. Isso é muito grave. E aí, os feminismos negros descolonizados são uma produção de conhecimento a partir da luta que podem nos ajudar muito, no sentido de trazer para nós qual é o nosso engajamento real nesses processos de transformação social.